E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô de boa, você tá de boa? Galera que curte meu canal, hoje é segunda-feira de carnaval e eu estou muito feliz porque eu não vou pro carnaval. Eu estou em casa, eu estou na minha casa, eu vou pra casa e vou dormir a noite toda, ok? Porque o carnaval daqui, galera, é muito diferente do carnaval daí. Muito diferente. O carnaval daqui é o seguinte: o povo bebe, fica bêbado, o povo morre, chega uma pessoa que não tem nada a ver, que nunca te viu, que nunca te conhece, que nunca taca a maisena na tua cara, a maisena, leite ninho, leite condensado, entendeu? E eles jogam na tua cara, jogam no teu olho, você fica cego. Você fica cego, cara. E aí o pior é o seguinte, o pior é que quando você vai devolver... Por gentileza, senhor, posso jogar a maisena na sua cara também? A pessoa não quer. Então o carnaval daqui é muito estranho por isso. A pessoa joga maisena na tua cara, mas não quer que você jogue. Tem a maisena e outros mais. E o povo daqui é o seguinte: eu não sei onde é que está escrito que banda de brega ou forró ou qualquer outra banda é banda de carnaval. Eles pegam qualquer pessoa e pega o sertanejo e bota para tocar carnaval. Pega uma coisa. Carnaval é carnaval, sertanejo é sertanejo, axé é carnaval, eu acho que é, né? Clássico, eu imagino a Maria Bethânia. Quem me chamar, quem vai querer? Cantando o carnaval, não dá certo, entendeu? Então, carnaval é música de carnaval e clássico é clássico, Flamengo e Vasco. E a cerveja, galera, é cara. Eu vejo o povo reclamando que o quilo de carne é caro, R$20. Aquilo não, o quilo de carne é muito caro. Mas, meu amigo, a carne você vai comer e vai nutrir o seu corpo. E a cerveja, acho que é R$5 uma cerveja, ou é R$10 uma cerveja. Vai fazer o que no seu corpo? Vai deixar você bêbado, louco? Você vai enfiar o dedo lá onde não deve, entendeu? E eu vou contar aqui, galera, pra vocês aqui. Eu ia pro carnaval, eu gostava de carnaval, eu não perdia o carnaval. Eu não estou criticando quem vai pode ir, quem não vai fica em casa, entendeu? Uma vez eu levei quase um tapa na cara. Como assim quase um tapa? Porque é o seguinte, eu tava indo atrás, porque o carnaval o povo vai atrás, esfrega, passa a gente pra cá, passa a gente pra lá e topa na pessoa, entendeu? E eu ia indo e tinha uma mulher na minha frente e um saliente deu-lhe uma palmada na bunda dela. Ela virou pra trás, quem tava de trás? Eu. Ela já veio com a mão assim e eu me desviei. Quase que pega na minha cara, ainda bem que não pegou. Por causa do infeliz, eu dei um empurrão nele. Tá doido? Porque eu ia pegar um tapa por ele e fora que ela tava com o namorado dela. Já pensou se o namorado dela fosse um corno valente? Ele ia se zangar comigo, ia querer me bater. E aí eu ia querer fazer o quê? Eu ia apanhar, porque eu não ia brigar com o cara sabendo que eu ia apanhar. Então eu corri, saí dali e deixei o doido lá. Então, ó, presta atenção. Carnaval, você não pegue na bunda das mulheres e não fique bem atrás de uma mulher, porque pode alguém pegar e você pegar a culpa, entendeu? Não faça isso. Eu sei também que vocês gostam de tomar cerveja e tem sempre um saliente que gosta de se amostrar. Você, saliente, que gosta de se amostrar, cuidado, porque você vai gastar o seu dinheiro todinho se amostrando que é o uísque, não sei o que, e pagando bebida para os outros. E aí o que acontece? Os outros ficam com dinheiro no bolso e você gasta o seu dinheiro todinho e fica liso. No outro dia, tá liso, tá o quê? Chorando, ressacado, tá vomitando. Então,
Quem vai pro carnaval vai, quem não vai fica. Pois é, galera, o carnaval daqui é muito diferente do carnaval daí. O carnaval daqui é todo esquisito, o povo joga maisena na cara, que eu já falei, passa tinta guache, passa uma coisa preta, passa óleo queimado na pessoa. É um bandido, né? Fora o bandido, o bandido se aproveita no carnaval. Por que o bandido se aproveita? Porque tem muita gente distraída no carnaval, tirando selfie, com celularzão, a mulher usa aquele short que a metade do celular fica lá de fora. Então, preste atenção, a carteira também. Procure não ser roubado, entendeu? Tem tudo isso no carnaval. E fora as pessoas que andam com aqueles litros, que isso também é uma arma, porque pode quebrar o litro e cortar você. Então você pode, não tem nada a ver, tá pulando lá, lá descalço e pisar no vidro daquele. Meu primo se cortou uma vez no vidro daquele lá. Eu não vou pro carnaval, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos nós. E você que vai pro carnaval, que vai beber, não dirija se for beber. E se você não beber, dirija. Eu acho que é assim, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve. Essa aqui é as minhas redes sociais, ó, @MacielPereira, meu Twitter. Vai lá, comenta, compartilha, se inscreve, ok? E se for pro carnaval e se for beber, vai de pé, não dirija, porque é perigoso você morrer. Se você morrer, meu amigo, no próximo ano você não vai, ok?